Boa noite. A proposta do Frente a Frente da sexta-feira é mostrar o contexto da igreja vinculado com o cotidiano humano. Uma ótima noite a todos. Sociedade e igreja estão entrelaçadas. O Brasil vivencia esta semana a Semana da Pátria. Este é o assunto principal do Frente a Frente desta sexta-feira. Contamos com a presença aqui no estúdio de Dom Paulo Roberto Belotto, bispo de Franca, interior paulista. Boa noite, Dom Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham nesse programa Frente a Frente. Dom Paulo Belotto é natural de Adamantina, no interior paulista, tem 66 anos, foi ordenado padre em 29 de junho de 1986, foi vigário episcopal e reitor de seminário na Diocese de Marília, possui mestrado em Teologia e Estudos Bíblicos. Dom Paulo Belotto foi ordenado bispo em 4 de fevereiro de 2006, inicialmente para Formosa, em Goiás, onde tomou posse em 19 de fevereiro de 2006. Em 23 de outubro de 2013, foi nomeado para a Diocese Paulista de Franca, administrando a diocese até hoje. Participa do Frente a Frente de forma online Dom Guilherme Verlan, bispo de Lages, em Santa Catarina. Boa noite, Dom Guilherme. Muito obrigada por participar com a gente hoje. Boa noite, Luciana. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo, meu irmão, Dom Paulo. Que alegria poder ver vocês três aí e todos os nossos telespectadores estarem conosco para esse programa tão importante, Frente a Frente, que sempre aborda muitas questões de todas as ordens que interessam à igreja e ao nosso povo brasileiro. Dom Guilherme Antônio Verlan tem 73 anos, nascido em São Carlos, Santa Catarina, Diocese de Chapecó. Estudou filosofia em Passo Fundo e teologia na PUC do Rio Grande do Sul. Fez a profissão religiosa em 22 de fevereiro de 76, na Congregação dos Missionários da Sagrada Família. Foi ordenado padre em 2 de dezembro de 79. Em 19 de maio de 99, foi nomeado por São João Paulo II, bispo de Ipameri, em Goiás. De 2011 a 2019, foi presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB. Em 7 de fevereiro de 2018, o Papa Francisco o transferiu para a Diocese de Lages, tomando posse em 17 de março daquele ano. Dom Guilherme, nesta Semana da Pátria, o que realmente falta para o Brasil ser de fato independente? Falta muita coisa. A independência nós temos que entender que não é uma coisa acabada. A independência é uma eterna construção. Digamos assim que em 1822, Dom Pedro I, ao proclamar a independência, iniciou um processo. Esse processo, durante esses 201 anos, já sofreu vários reveses, ataques, e para que um país possa ser independente, primeiro ele precisa de uma soberania. Soberania é muito mais do que defender, talvez, as fronteiras com os países vizinhos, fronteiras das águas marítimas, do aeroespaço. Nós temos que garantir a soberania alimentar, a soberania de saúde, a soberania na educação, a soberania de condições dignas de vida para todos os cidadãos e cidadãs. Um país que tem mais de 30 milhões de 215 milhões, mais de 30 milhões passando fome todos os dias. É um país de pires na mão. É um país de um prato vazio na mão. Esse país ainda não está independente. Portanto, a independência depende de nós assumirmos a cidadania e construirmos constantemente. Nesse sentido, é importante celebrar a Semana da Pátria, para podermos tomar consciência de que nós precisamos, inclusive, sair muito mais de uma democracia por delegação aos nossos representantes. É uma delegacia que elege e depois o povo fica sem participação. Nós precisamos, para ser um país independente, uma democracia mais participativa também do povo. Então, eu diria assim que nós temos que superar tantas desigualdades sociais entre pouquíssimos super ricos e talvez mais de 80%
sem teto, sem trabalho, sem terra, ou sem saúde, ou sem educação, enfim, excluídos sociais. A importância de nós celebrarmos tanto na parte cívica, tradicional, mas especialmente também celebrar com aquilo que já há 29 anos nós, por parte da Conferência dos Bispos, dos movimentos sociais, dos sindicatos, também celebramos o Grito dos Excluídos. Independência e inclusão social, não exclusão social. Como justamente a igreja pode ajudar a se criar uma conscientização de que é um país que tem que distribuir melhor as suas riquezas entre os próprios desiguais da sociedade? Como fazer? Nós temos uma lei magna, uma boa Constituição. Então isso já é um grande passo. Celebrar a nossa liberdade de Portugal, né? A nossa autonomia, a nossa soberania, isso é muito importante. Mas nós temos, talvez o problema sério do Brasil são as desigualdades. Um país enorme, com tantos recursos naturais e também muitos investimentos. Então nós temos ainda um longo passo a percorrer. Como igreja, nós temos diversas pastorais sociais que podem ajudar na conscientização do nosso povo, da nossa gente, a dar passos necessários, porque nós sabemos que não podemos esperar tudo daqueles que nós elegemos. É claro que eles têm uma responsabilidade maior, mas o povo também tem que participar, né? Nós devemos saber escolher bons representantes, bons parlamentares, aqueles que de fato estão preocupados com essa situação, às vezes, de violência, de uma educação que, no lugar de crescer, parece que regrediu um pouco no Brasil. Na área da saúde, temos um sistema de saúde muito importante, mas que tem que funcionar, né? Na área de transporte, enfim, em diversas áreas que nós precisamos ainda caminhar, tem um longo caminho a percorrer, né? Então, como igreja, a nossa contribuição é talvez investir nessas pastorais sociais para ajudar na conscientização e também que o povo possa participar e ajudar a construção de um país de fato livre, democrático e soberano. Dom Paulo, como o senhor acha que a educação, que a igreja pode ajudar a melhorar a educação no país? Se tem algum trabalho que a igreja pode ajudar na formação dos futuros das crianças para o futuro? Bom, nós temos muitas escolas católicas que devem dar a sua contribuição, né? Quantas escolas talvez estão passando por momentos difíceis, de crises, também na área econômica, de manter uma escola, mas isso já é um grande passo e uma grande contribuição que a igreja pode dar. E depois nós temos uma pastoral da educação. Eu posso fazer uma partilha que é pessoal, né, da Diocese de Franca. Temos uma pastoral da educação que criou um projeto, um programa que foi apresentado para as diversas secretarias, principalmente secretarias dos nossos municípios, mas também estadual, e que tem dado uma contribuição excelente. Nós temos as portas abertas das nossas secretarias, das diretorias, os professores abraçaram, também os alunos. Então, acho que essa é a contribuição que, como igreja, nós podemos dar. Investir ainda mais nas nossas escolas católicas, acompanhar essas escolas, né, para que elas possam dar educação, de fato, com excelência e através das pastorais que nós temos, de modo particular, a pastoral da educação. Mas como investir, Dom Guilherme, nessa questão, em uma sociedade que cada vez mais está com essa cultura laicizada, investir em uma educação católica? Como fazer, hein, Dom Guilherme? Nos últimos 50, 60 anos, cada vez mais, a educação foi quase que totalmente repassada ao Estado, nos níveis municipal, estadual e federal. Porque educação é diferente de ensino. E a educação deve começar na família. E nós, como igreja, temos a pastoral familiar, temos muitos movimentos católicos que trabalham com os casais, trabalham com os jovens, trabalham com as crianças, trabalham com a família, mas a educação, o caráter, a personalidade, os limites, o sim ou não, tudo isso aí é educação. E
a criança, quando uma mulher sabe, um casal sabe que a mulher está grávida, eles já estão começando a pensar e pesquisar em qual creche que vão colocar o seu filho, a sua filha. Quer dizer, a educação, nós temos que trabalhar muito a questão do limite do acesso à internet para as crianças, que hoje a internet, seja pelo celular, seja por jogos eletrônicos, outros programas, infelizmente, é um contraponto negativo à educação que muitas vezes os pais, muito esforço, tentam fazer. Então, eu penso que nós, igreja, temos que trabalhar mais os jovens para irem ao casamento também compreendendo alguma coisa sobre a educação de seus filhos. Não é suficiente gerar filhos para ser pai e mãe. Também é importantíssimo assumir a responsabilidade da educação. Eu que tenho 73 anos, o meu irmão Dom Paulo, 66 anos, a nossa geração, a primeira educação, e também cristã, mas não só cristã, de valores humanos, tudo isso era recebido na família. Então, nós temos que trabalhar muito a família para que a educação escolar depois possa ter o seu devido, a sua eficiência. Quando em casa não existem limites, na escola não vai ter limites. Então, é muito difícil, hoje, diante da dificuldade dos pais terem que sair para os trabalhos, muitos fazem 3 turnos, tem pai e mãe que às vezes fica um mês fora de casa. Então, é um sistema mundial, não é só brasileiro, que incide demais negativamente sobre uma boa educação do ser humano, da criança, do adolescente, do jovem. E eu acho que nós, como igreja, como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como toda a vida religiosa consagrada, masculina, feminina, todo o nosso clero, nossos padres, tem trabalhado muito para isso. Mas quem somos nós, de repente, diante da força, do impacto das redes sociais, além das mídias, além da televisão, além de tanta outra influência externa sobre a educação? Eu penso que aí reside um grande desafio para nós podermos transformar o nosso país e fazer ele sempre mais justo, mais fraterno, mais humano, menos violento, menos agressivo. Enfim, a educação, para mim, é um dos pilares centrais nos quais nós temos que concentrar toda a nossa atenção. Agora vamos com a participação de perguntas com integrantes da nossa equipe de jornalismo. Vamos começar com a Andréa Bonatelli, que pergunta aqui no Frente a Frente a Dom Paulo e a Dom Guilherme. Como o grito dos excluídos ajuda a sociedade a ter uma conscientização diante de nossas desigualdades? É uma maneira de conscientizar a nossa população, não é um caminho muito fácil, não, porque a gente percebe, desculpa aí essa minha sinceridade ao dizer isso, que quando nós organizamos nas nossas paróquias e comunidades pastorais e movimentos, nós percebemos assim que os nossos fiéis, os nossos leigos, eles têm uma afinidade maior com as pastorais ligadas mais, que são importantes, são fundamentais, mais ligadas na área da liturgia, na área da catequese, ou na área de encontros, de retiros. E quando se trata de pastorais sociais, é um grande desafio, né? Nós não temos uma grande participação das pessoas no grito dos excluídos, que deveria ser uma participação mais intensa. Nós também, nas Semanas Sociais Brasileiras, nós temos um grupo na Diocese dos Leigos, o Conselho Diocesano de Leigos, que procura incentivar, procura fazer com que as pessoas possam participar. Nós tivemos esses dias atrás uma palestra muito importante que foi programada, uma manhã um dia de formação programada pela Pastoral Carcerária, pelo nosso Conselho de Leigos, e a participação ela foi assim pequena, né? Mas nós não podemos perder a esperança. Então, essas iniciativas da igreja querem ajudar a conscientizar os nossos fiéis, aqueles que participam de nossas comunidades, principalmente sobre esses grandes desafios que nós enfrentamos na área social, mas que nós devemos dar passos de esperança, né? De conscientização e de participação dos nossos fiéis. Primeiro, quando eu falar primeiro, não é nessa ordem necessariamente,
Eu penso que nós ainda estamos no tempo em que Jesus ensinou o dia inteiro o povo, a multidão, mais de 5.000 pessoas. No final da tarde, os apóstolos ainda estavam no início da formação, vamos dizer assim, seria quase como num seminário. Não tinha entendido ainda que Jesus é libertador do ser humano, não só para depois da morte, mas já começando agora. E então os apóstolos queriam mandar o povo embora. Senhor, mestre, manda o povo, despede o povo, manda eles embora para eles irem comprar o alimento para si, eles estão com fome. E Jesus diz, não precisa mandar embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, o Grito dos Excluídos, que foi uma iniciativa da CNBB em 1994, e o primeiro grito aconteceu no ano seguinte, 1995, quando o país estava numa crise gravíssima, socialmente falando, a pobreza extrema. E lá, então, surgiu, de uma Semana Social Brasileira, surgiu o Grito dos Excluídos. E cada ano nós colocamos como primeira inspiração, sempre, vida em primeiro lugar. A palavra vida, em primeiro lugar, significa que nós temos que fazer a junção da parte da espiritualidade. Não existe espiritualidade cristã que não esteja comprometida com a vida do ser humano. Eu, às vezes, digo assim, e eu peço que os nossos telespectadores não nos entendam mal, mas o cristianismo é feito para os seres humanos, não para os anjos. Então, tudo que diz respeito à vida do ser humano diz respeito também à igreja. E o Grito dos Excluídos, esse compromisso social, das pastorais sociais que Dom Paulo colocou, ele nasce, isso é importante frisar, ele nasce a partir do Evangelho, ou a partir, se quisermos, também do Antigo Testamento. Deus viu a opressão, Deus escutou o gemido, a dor do povo, Deus desceu para libertar. Quando isso aconteceu lá na sarça ardente, Moisés diz, graças a Deus, estou livre. Mas Deus não parou por aí, disse assim, agora, Moisés, você vai em meu nome e liberta o povo da escravidão do Egito e conduz esse povo para a terra boa, onde corre leite e mel. E parece que nós não conseguimos ligar a nossa espiritualidade com a vida real. O documento do Vaticano II, que fala da liturgia, esse documento diz que a liturgia é o ponto mais alto da vida cristã, é o ápice, mas também é a fonte de onde nós bebemos. Então, quando nós precisamos educar muito mais para que fé e vida não são dois capítulos, é uma coisa só. O documento que trata da liturgia, a parte da CNBB, documento diz assim que o mesmo povo que sofre, que passa fome, que passa necessidade, ou o mesmo povo que faz festa, tem alegria, é o mesmo povo que também frequenta e professa a sua fé. Então, é difícil nós ainda conseguirmos fazer esse link, essa ligação entre fé e vida. Parece que nós somos cristãos quando entramos numa igreja. E quando saímos da igreja, a gente diz assim, Jesus, você fica aqui, eu volto a semana que vem, que lá fora eu me viro. Não pode ser assim. Então, por isso é tão difícil alguém se comprometer com as questões reais da vida, em todos os campos, da saúde, da moradia, da terra, do emprego, do trabalho. Então, esse ano, o Grito dos Excluídos, vida em primeiro lugar, você tem fome e sede de quê? Porque mais do que no texto da campanha da fraternidade, nós tratamos esse ano essa questão, que a fome não é só a falta de comida, a sede não é só a falta de água. O povo brasileiro tem fome e sede de educação, de moradia, de trabalho, de salário justo, tem N fomes e sedes. E como discípulos de Jesus Cristo, que leem o Evangelho, que rezam a partir do Evangelho,
nós temos que tomar a posição de Jesus Cristo. E isso também ainda precisa uma educação muito mais longa, muito mais profunda, e nós temos, infelizmente, ainda muito essa questão, assim, que uma distorção da nossa fé cristã, quando acontece alguma coisa mais violenta, mais grave, o povo diz assim, parece que é a vontade de Deus, Deus quis assim, Deus não quer isso, Deus quer vida plena, porque Jesus disse que o bom pastor veio para dar vida plena a todos. Eu vim para que todos tenham vida em abundância. Por isso, nós temos que trabalhar muito essa questão ainda na educação cristã, da fé cristã de nosso povo. Agora nós vamos a Brasília, com a participação da capital federal, com a jornalista Beatriz Duarte. Como orientar o sacerdote no que se refere a assuntos políticos em tempo de polarização? Dom Paulo, por favor. Não é um assunto tão tranquilo e tão fácil, né? Nós passamos por uma experiência um tanto difícil, ainda não superada, com relação a esse assunto e a participação da Igreja numa realidade tão importante que é a política. O Papa Francisco nos diz que é um grande exercício de caridade a política, quando ela procura o bem comum, né? Agora, a orientação da Igreja é que nós não devemos nos envolver com a política partidária. A política partidária, ela é campo dos leigos. Então, nós incentivamos que os nossos leigos, principalmente aqueles que participam de nossas comunidades, que eles se preparem, que eles se envolvam, né? Que tenham, claro, uma vocação para isso, né? Se a gente for entender a política com toda a sua grandeza. Agora, o campo da política partidária não é campo de quem está lá na frente celebrando, dos sacerdotes, né? Eu me lembro do nosso saudoso Dom Geraldo Lírio, quando ele era ainda presidente da CNBB, porque nós sempre emitimos uma nota, a conferência emite uma nota, depois ou prepara cartilhas, alguns regionais fazem isso, também depois as dioceses procuram passar essas orientações, de modo particular, é claro, próximo às eleições, mas não somente próximo às eleições, porque a educação política ela tem que ser o momento todo, né? O ano todo, mas de modo particular nesses momentos mais fortes. Então a orientação é que quando nós estamos celebrando, fazendo uma pregação, o Dom Geraldo dizia isso, que como que os fiéis vão discernir quem está participando, às vezes, de uma celebração eucarística? Se o padre ele está falando como ministro da palavra, como aquele que assumiu o seu sacerdócio, que tem esse compromisso, ou como alguém que fez uma opção partidária. Então, isso gera uma confusão danada entre os fiéis, né? Porque se eu estou celebrando uma Eucaristia e numa assembleia que está ali participando, tem pessoas que têm a liberdade, têm o direito de optar por esse ou por aquele candidato, por esse ou por aquele partido. É até bom que faça isso, né? Então, se o padre começa a emitir uma posição, acaba gerando uma ambiguidade muito grande, né? Uma confusão. Então, acho que isso não é um bom caminho de discernimento. Agora, o papel da Igreja de educar, de formar, de criar pastorais que possam ajudar, de modo particular, as pastorais sociais, que possam ajudar nessa conscientização, grupos de fé e política que possam discutir e preparar os nossos fiéis leigos para exercer a sua posição, o seu papel, a sua missão, é uma obrigação nossa. Mas a política partidária não é campo nosso de ministros ordenados, porque senão nós vamos criar uma ambiguidade, uma confusão que, no lugar de educar para a política, acaba gerando mais desunião. O nosso papel é manter a unidade. E nesse momento de polarização, com tantas posições que criam, às vezes, muita confusão na cabeça do povo, se a gente omitir uma opinião partidária, no lugar de ajudar, acho que vai criar ainda mais desunião. Me permite uma partilha, né?
numa refeição, numa família muito conhecida, né? As pessoas tinham, na mesma família, tinham um posicionamento diferente, né? E a gente percebia, assim, uma certa... o entusiasmo por esse ou aquele partido, em lugar de criar uma união na família, um respeito e uma liberdade de fazer as suas escolhas, estava partindo da família. Isso não é o papel nosso, né? Nós temos que ter a liberdade de fazer as nossas opções, as nossas escolhas, vocês que são fiéis, né? E a gente incentiva que vocês possam participar. E nós, como igreja, o nosso papel é ajudá-los nessa conscientização e perceber o valor, a importância que tem a política, como eu falei, o Papa Francisco que diz isso, um exercício profundo de caridade. E quando o padre também acaba cometendo isso por viés partidários, que a gente vê muito hoje em rede social, como fazer? Então, fiscalização e quando acontece, como deve agir? Olha, o papel de um bispo numa diocese, né, é tentar educar também os nossos sacerdotes para isso, né? Para que procure evitar esse partidarismo que não ajuda na educação e na formação do nosso povo, dos nossos fiéis. Então, o papel do bispo não é fiscalizar, mas é vigiar também um bom discernimento e educar também os nossos sacerdotes no exercício da sua missão. O padre, ele foi ordenado para ser sacerdote, né? E olha que grande missão tem um sacerdote numa comunidade paroquial. E ele tem essa função de educar os seus fiéis a exercer aquilo que é próprio dos fiéis leigos, né? É uma vocação, né? O padre não tem vocação para ser um prefeito ou um vereador, né? Se ele quiser, ele pode até assumir essa missão, mas desde que ele peça uma licença, um afastamento do exercício do seu sacerdócio. Senão só vai ajudar ainda mais na polarização e vai criar mais confusão do que educar os nossos fiéis para esse campo tão difícil, tão complexo, mas também tão importante em nossa vida. Dom Guilherme, como fomentar uma pastoral política para que os leigos participem e que com mais informação tenham mais esclarecimento e daí evite também tantas polarizações? Nós precisamos fazer uma educação para o diálogo. O diálogo só existe entre pessoas maduras, equilibradas, pessoas que têm uma boa educação, sabem respeitar o diferente. Infelizmente, nós vivemos uma época de polarização, não é só na questão política, partidária. Nós vivemos uma polarização também na questão religiosa. Existem muitos fanatismos, muitos fundamentalismos. Então, a igreja tem uma missão, primeiro, de nos educar ao amor ao próximo, o respeito às outras pessoas, e entender que a pluralidade de pensamentos, de ideias, de visões de mundo, é o que faz nós maiores, faz nós crescer. Saber, primeiro, escutar a pessoa antes de querer já cortar a conversa do outro e responder. Precisamos ter uma educação mais da escuta. Nós somos um povo muito falante e pouco de escuta. Também nós precisamos educar mais, isso começa desde a criança, a saber que todos têm direito de pensar diferente, todos têm direito de ter posições claras diferentes. O que é difícil é se alguém fica em cima do muro. Não, nós não somos ficar em cima do muro, não. Temos que ter posições claras. Mas essas posições, elas devem respeitar os outros. Então, é um trabalho intenso a ser feito de respeito ao próximo, de amor ao próximo e querer aprender dos outros também, quando as outras pessoas falam. O nosso difícil é o seguinte: você está falando e o outro, ao invés de escutar você, ele já começa a preparar uma resposta. Às vezes, a gente está conversando, falando, seja... Eu também caio nesse erro,
Uma outra pessoa está falando e eu corto a conversa dele e já começa a responder. E a pessoa diz, espera aí, dá licença, eu nem terminei de falar ainda. Então, me parece que a polarização, ela vem de fanatismos. E todo fanatismo cega a pessoa. O fanatismo também é uma posição ou de fraqueza, e aí, para esconder a sua fraqueza, ele agride. Ou então uma posição de autoritarismo, de achar que só ele está certo, só o seu grupo está certo. E isso tem que, evidentemente, ser superado na sociedade em todos os campos. No campo da política, no campo da educação, no campo religioso. Jesus, ele conversava com todo mundo, ele atendia todo mundo. O Papa Francisco, agora na última visita que ele fez, ele se reuniu com 10 grandes líderes de 10 religiões diferentes, não só da religião cristã, igrejas cristãs, mas também de outros credos que não são cristãos. Então, me parece que ter essa maturidade de poder sentar com a diversidade cultural, religiosa, de visão de mundo, é que vai fazer a humanidade realmente crescer, dar um passo importante. A polarização, ela surge quando os dois lados querem ter a verdade absoluta e não aceitam que alguém possa ser diferente ou pensar diferente dele. Hugo Rocha, jornalista da Rede Vida, tem uma pergunta aos convidados de hoje. Contigo, Hugo. Boa noite, Paulo Júnior. Boa noite, Dom Guilherme e Dom Paulo Belotto. A minha pergunta é: como formar um bom padre nos dias de hoje? Um desafio, um grande desafio. Mas um desafio que a igreja abraça com muita alegria, com muita responsabilidade e caridade, né? Eu acompanho a USIB, do nosso Regional Sul 1, já há 8 anos. Então, acompanhando os nossos formadores dos nossos seminários. E fazemos um trabalho, acho, importante, de ajudar os nossos padres que assumem essa missão, né? A igreja sempre teve um carinho, uma preocupação em formar bons pastores, configurados a Jesus Cristo, sacerdote, profeta e pastor. Então, nós temos algumas referências muito importantes que nos ajudam. Primeiro, a Ratio Fundamentalis, que trata desse grande dom que é a vocação sacerdotal. Depois, as próprias diretrizes da formação dos nossos futuros sacerdotes do Brasil. Nós temos que ter essa preocupação de oferecer para esses nossos adolescentes e jovens que são acompanhados numa pastoral vocacional, depois, é claro, nas etapas próprias do propedêutico, nós falamos de discipulado, que é filosofia, depois a etapa de configuração, que é a parte mais conclusiva da formação. Nem podemos falar etapa conclusiva, porque a igreja hoje fala de uma formação permanente para os nossos padres. Sempre procurar dar uma boa base na dimensão humana afetiva, na dimensão espiritual, na dimensão comunitária, intelectual, missionária. Então, tendo sempre essa referência que a igreja nos oferece, né? E preparar bons padres. Normalmente, os nossos padres gostam de trabalhar numa paróquia, nas pastorais, movimentos, aí na área da formação, mas graças a Deus nós temos também bons formadores, né? Então, padres que possam também se preparar, estudando, né? E oferecendo aquilo que eles têm de melhor para que nós possamos acompanhar os nossos formandos rumo ao sacerdócio, né? O que é um bom padre? Essa pergunta, ela varia de acordo com as posições, aquela questão anterior, que quando foi a questão da espiritualidade, da liturgia, e os que se envolvem nisso e aqueles que se envolvem nas questões sociais.
para determinado segmento social. Um bom padre, de repente, seja o padre Júlio Lancelotti. Para outros, eles chamam ele de comunista. Para alguns, um bom padre é aquele que faz a liturgia muito solene e tudo mais, com incenso, com tudo que tem direito, e está longe das questões sociais. Então, o que é um bom padre? O bom padre é aquele que é igual a Jesus Cristo, que dá a sua vida para defender a vida do povo, não só do povo cristão, não só da sua paróquia, da humanidade. O padre não é feito só para dentro da própria igreja. Jesus nos enviou ao mundo. Então, por isso é tão complexa, como Dom Paulo bem estava dizendo, essa compreensão de o que é um bom padre. E para quem esse padre é bom e para quem esse padre não é bom. Mas, além disso, dessa programação interna dos nossos seminários, da equipe formadora, nós também temos uma série concorrente nossa, que são redes sociais, de que também eles buscam formação, às vezes, virtual, de outros formadores que, às vezes, discordam e se diferenciam muito daqueles que estão, daquela formação que está sendo transmitida, trabalhada dentro dos nossos quadros, nossos seminários. Então, eu acho que essa seria uma primeira questão que nós teríamos que trabalhar muito mais ainda e deixar a responsabilidade para as dioceses, para as congregações religiosas, realmente formar o padre para que ele seja a presença real, viva, de Jesus Cristo nesse século XXI, comprometidos com a vida do ser humano, comprometidos com a vida do planeta Terra, comprometidos com a justiça social, porque sem isso nós vamos estar com uma parte muito desculpe a redundância, uma parte parcial. Nós não podemos ser muito parciais, nós temos a formação é muito complexa, muito ampla, como bem Dom Paulo estava colocando. Hoje Perfeito. Também tem uma preocupação com a saúde dos sacerdotes também, né? Sim, é uma questão seríssima. Trabalho demais, 215 milhões, 212, 215 milhões de brasileiros e o número reduzido de padres. Nós temos paróquias que têm 20, 30, 50 mil habitantes. Não que todos eles sejam cristãos católicos, mas, como eu falei, assim, o padre não é só para os católicos. Quando eu tenho que nomear um padre para ser pároco ou vigário paroquial numa paróquia, eu sempre faço questão de colocar na nomeação que ele está sendo enviado para lá não só para os católicos, mas para aquela sociedade. Jesus não foi só para o povo judeu, ele foi para toda a humanidade. E então você pensa, como é que um padre sozinho pode atender com dignidade, e então o padre está super cansado, atarefado, e muitas vezes é quase como que sugado. E ele não tem tempo para si, e às vezes ele cai num individualismo, às vezes cada padre fica preocupado com o seu pequeno mundo e se isola. E a nossa missão de bispos, inclusive, tem uma tarefa muito importante aqui, que também não é nada fácil para nós conseguirmos fazer isso, temos que ser honestos. Nós também não conseguimos fazer aquele atendimento humanitário que nós teríamos que ter para com nossos padres, e a saúde do nosso clero, que é os padres, mas também antes os diáconos e os bispos, é uma questão seríssima que nós estamos nos preocupando dentro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estão sendo feitos estudos sérios e profundos. A depressão atinge também a pessoa do padre, também a pessoa do bispo, também a pessoa do diácono, porque receber o sacramento da ordem, a imposição das mãos e a ordenação, isso não tira a parte da humanidade de nós.
Então, o padre, em primeiro lugar, ele tem que ser visto também um servidor do povo, mas que é um homem. Ele é um ser humano. E por isso que ele também precisa ter o apoio, a presença, o carinho, o afeto da sua comunidade, de seus colegas, de seu presbitério. Então, a saúde, hoje, é um dos quadros mais preocupantes que nós, os bispos da CNBB Nacional, nas nossas assembleias, temos nos debruçado sobre isso, estudado sobre isso, para ver como nós fazer. Graças a Deus, também nós temos a fraternidade de muitos padres que formam grupos de convivência, de entreajuda, e nós temos leigos fenomenais que são presença constante e qualificada junto de nosso clero. Mas é uma questão seríssima, além também do atendimento, e depois de uma certa idade, muitos padres ficam assim, e depois que eu doei a minha vida inteira, quem vai cuidar de mim? Como é que eu vou viver? Né? Então, nós temos vários assuntos aqui que merecem um estudo bastante profundo e que a Igreja Católica, não só os bispos, nós possamos nos debruçar seriamente sobre essas questões. Bispo de Barretos, Dom Milton Kenan Júnior, também participa no Frente a Frente de hoje, indicando caminhos para a formação dos futuros padres. Dom Milton. A formação ela se distingue em dois períodos importantes. O período do discipulado, que corresponde aos 3 anos de filosofia, e o período de configuração, que corresponde aos 4 anos de teologia. Discípulos de Cristo para tornar-se semelhantes a Cristo, configurados, semelhantes a Cristo. Então, é nessa perspectiva e a rácio fundamentares, esse documento da Congregação para as Escolas Católicas nos propõe para que nós possamos formar presbíteros à altura da missão que lhes será confiada. O senhor acha que vai haver uma mudança de perfil, não só dos padres, bispos, religiosos, mas também da igreja? Algumas coisas permanecem, né? Porque nós somos discípulos missionários de Jesus Cristo. Todos nós, nas diversas vocações. Primeiro, a nossa vocação batismal, né? Mas depois, nas vocações específicas. Nós falamos os 3 grandes gêneros vocacionais da nossa igreja, os leigos e as leigas, né? Que é uma vocação muito bonita, muito importante. Depois dos ministros ordenados e da vida consagrada, são as diversas vocações. Então, o que permanece, né? É que nós somos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho tem mais de 2000 anos, né? Então, a nossa vocação ao amor, de viver a santidade, de viver a misericórdia, de viver a justiça, de viver a paz, isso nunca envelhece, né? Nós estamos vivendo uma sociedade com mudanças muito rápidas e o Evangelho tem que se encarnar nessa nova realidade. Então, a preocupação é de aproveitar também daquilo que o mundo moderno nos oferece, que é uma riqueza muito grande, né? Os meios de comunicação. Olha só, a gente poder participar de um programa como esse através de um canal de televisão tão importante que é a Rede Vida de televisão, né? E outros canais católicos também. No passado nós não tínhamos isso, né? Depois também hoje as redes sociais, quer dizer, essa mídia que está ali, né? Tem elementos, às vezes, de grandes desafios, né? Que preocupam, né? Que às vezes no lugar de educar, nós tratamos muito hoje da educação, da formação do ser humano, às vezes acaba atrapalhando. Mas a igreja não pode prescindir desses meios, né? Ela se sentiria culpada se ela não se utilizasse. O que nós precisamos ter é um grande discernimento. O que de fato evangeliza, né? O que educa, né? É colocar apenas uma fotografia nas redes sociais? Será que essa imagem ela está servindo para educar? Porque hoje o povo tira foto e tudo e grava vídeos, né, e tantas coisas e coloca aí nas redes sociais. Isso está evangelizando, está levando os nossos fiéis, leigos e leigas, também os ministros ordenados, consagrados,
Quer dizer, as grandes vocações a fazer essa experiência de encontro com Jesus, né? De configuração a Ele, de acolher a mensagem do Evangelho. Então, esse é o discernimento que nós devemos ter, né? Quer dizer, a mensagem do Evangelho nunca envelhece. A jornalista Natália Trotti, que recentemente cobriu direto de Lisboa a JMJ para a Rede Vida, participa no Frente a Frente desta sexta-feira com uma pergunta. Dom Guilherme, veja a pergunta da Natália. Eu gostaria de saber se os grandes eventos retomados pós-pandemia, como a JMJ, SEBS, aniversário da Diocese, eles ainda têm o mesmo impacto na evangelização como antes? Claro que os eventos, eles são super importantes sempre, porque eles agregam milhares e milhares de pessoas para uma semana ou até para um dia. Eles são importantes na evangelização, assim como os santuários são importantes na evangelização. O que nós precisamos é nunca descuidar de que o cristianismo, para ser cristianismo, ele precisa ter comunidades. Nós não podemos, os grandes eventos, deixar eles apenas como algo que é momentâneo. O evento, ele faz parte da nossa vida, com pandemia, sem pandemia. Agora, ele realmente, pós-pandemia, ele dá um novo fôlego, um novo ânimo para, neste caso, a juventude, para a igreja, e para que a igreja seja jovem, os jovens têm que ser igreja. Então, nesse sentido, os eventos são importantes, mas nós não podemos viver somente de eventos. Os eventos, eles muitas vezes passam. O importante no evento é a preparação, e aí a Jornada Mundial da Juventude, com certeza, no mundo inteiro, também no Brasil, fez grande caminhada de preparação. Às vezes, o que fica é mais o antes do evento, na parte de preparação, depois acompanhar, mesmo que seja virtualmente, as celebrações do evento, e depois assumir o compromisso pós-evento. Para o antes e o depois, aí são milhões de pessoas no mundo inteiro que se envolvem. O pós-evento, ele deve continuar a repercutir e os frutos desse evento devem chegar às comunidades. Por isso, a igreja tem as pastorais que acontecem por meio das comunidades. Os serviços, eles são nas comunidades. E os eventos, eles são celebrativos. E sem celebração, nós não somos plenamente humanos. Por isso, sim, o evento é super importante, e assim como são as romarias e outros grandes eventos, são muito importantes. Mas temos que cuidar que os eventos não se sobreponham ao dia a dia da nossa comunidade. A igreja começa se reunindo em famílias. Então, a pequena comunidade. Por isso, as pequenas comunidades, muitas vezes nós chamamos de capelas, seja nas periferias das cidades, seja no interior, nos sítios, nas fazendas, no meio das matas da Amazônia, nas beiras dos rios. Essas pequenas comunidades, elas são células básicas. Por isso também as comunidades eclesiais de base, elas acontecem nas paróquias, nas pequenas comunidades, na vizinhança. Mas também houve um grande evento concomitante com a Jornada Mundial da Juventude. Esse ano foi em Rondonópolis, Mato Grosso. Eu estive até lá em Rondonópolis. Também um evento, mas aquele momento, daqueles dias, daquela semana lá, ele é importante se houve em cada estado do Brasil reuniões preparatórias, estudo dos temas, e ao sair de lá, os encaminhamentos, as resoluções, as novas luzes, se isso voltar para a sua base. Então, o evento é celebrativo, que reúne muita gente. Eu acho que é super importante,
mas só aquele momento, sem o antes e o depois, ele seria incompleto. Mas as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, elas priorizam as pequenas comunidades eclesiais missionárias, né? As diversos grupos pastorais, movimentos, capelas, o nome que se dá, né? Porque a pequena comunidade, ela se torna mais próxima. O Papa Francisco tem falado muito dessa cultura do encontro, né? E as pessoas podem se conhecer melhor, as pessoas podem se comprometer mais, né? Com os irmãos, com aqueles que mais precisam. É um espaço para uma formação também melhor, né? Enfim, nós podemos ainda continuar programando os grandes eventos, que eles são importantes, mas nós devemos insistir muito nas pequenas comunidades, né? Que outros grupos religiosos aprenderam de nós católicos, né? Aliás, isso é a tradição do cristianismo, né? E às vezes seguem também por esse caminho. Então nós, como cristãos católicos, devemos ainda insistir e procurar formar bem as nossas pequenas comunidades, que sejam comunidades, de fato, eclesiais missionárias e que possam depois se fortalecer nessa experiência de encontro com Jesus. Essa semana o Brasil se solidariza com as fortes chuvas que impactaram o sul do país, onde está o Dom Guilherme, por exemplo, participando com a gente. Arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, disse à Rede Vida que é preciso seguir a ciência para que catástrofes assim não fiquem ainda mais frequentes. Frente a frente com Dom Jaime Spengler. Certamente, esses fenômenos são, de certa forma, uma novidade entre nós, né? Até um passado não muito distante, nós não ouvíamos esse tipo de fenômeno climático. E aqui no sul, nos últimos anos, ao menos, nós temos aí assistido várias situações semelhantes. E aqui eu acredito pessoalmente que precisamos atender, sim, aquilo que a ciência hoje nos diz, né? Considerar as orientações da ciência hoje é um sinal também de responsabilidade, de corresponsabilidade social. Os dados são visíveis, né? Os exemplos contundentes, e certamente aquilo que a ciência vem nos dizendo já há alguns anos, nós podemos constatar em vários momentos, em várias situações do cotidiano recente do nosso Brasil e do sul do Brasil. Mas não só, nós temos assistido também situações climáticas, catástrofes climáticas com uma certa frequência em várias partes do globo. Dom Guilherme, como fazer para a fé e a ciência caminharem juntas, hein, Dom Guilherme? A razão e a fé devem caminhar juntos. E a razão e a ciência, elas são dons de Deus. Por isso, não se contradizem. Absolutamente, a ciência, que a inteligência humana, a pesquisa humana consegue fazer, quando isso é voltado para a vida, isso é graça, isso é dom de Deus. E, com certeza, a igreja há muito tempo vem advertindo, e aí nós éramos chamados de tudo que é nome, quando nós estávamos advertindo sobre a destruição da natureza, o avanço ganancioso sobre os grandes biomas no Brasil e também fora do Brasil, no mundo. Não se respeita a Mãe Terra, e as ciências vêm apontando isso, e mesmo dentro da própria Igreja Católica, existem muitos que contestam o que a Igreja tem que se envolver com essa questão de mudanças climáticas, de proteção de biomas e outras coisas. É porque nós só temos o planeta Terra em condições de gerar a vida e de manter a vida. Então, a ciência, ela deve ser a nossa irmã, ela deve ser a nossa amiga, e nós temos que também ter a humildade de respeitar aquilo que a ciência nos diz.
Veja bem, só no tempo da pandemia, quanta gente não acreditou na ciência, contestou a ciência, e milhões de pessoas, de vidas humanas no planeta Terra, no mundo, em todos os continentes, poderiam ter sido salvas as vidas, se a ciência tivesse sido ouvida, escutada. Agora, nessas questões climáticas, o que é progresso? Progresso não é destruição. Progresso é proteção da vida. Progresso é dar dignidade à vida. Tem um texto do Evangelho, foi dessa semana, onde Jesus adverte: o que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua própria vida? Então, nós temos no Brasil, enquanto eu era presidente das pastorais sociais, da Comissão Episcopal das Pastorais Sociais, nós fizemos um documento, não nós, a comissão, a CNBB, estava um pouco sob nossa coordenação, da questão, a igreja e a questão agrária no início do século XXI. E nós também falávamos da necessidade de repensarmos toda a questão do solo urbano. A ganância, o querer ganhar cada palmo a mais, é isso que está também gerando muita morte. A natureza precisa ser o espaço. A natureza precisa ser respeitada. A natureza precisa poder se expandir. Hoje, as catástrofes, elas vêm de uma forma muito mais violenta. Sim, em épocas passadas sempre teve catástrofes climáticas, sempre teve. Mas se o ser humano não precisasse pendurar no barranco do rio, se ele não precisasse ser empurrado lá no morro, que está tudo visto que vai desmoronar um dia, tem que ter mais planejamento, mais urbanismo, mais respeito à natureza. E as ciências nos mostram isso. As ciências nos dizem em que partes nós podemos ocupar como seres humanos, qual a parte que nós temos que deixar a reserva natural, como respeitar os animais para que todo esse processo da vida seja respeitado e possa ser a nossa garantia de vida. Então, ciência e fé devem sempre caminhar de mãos dadas, porque são dons e graça de Deus. Muito obrigado aos participantes do Frente a Frente desta sexta-feira. A missão do programa é fomentar a reflexão, valorizando a diversidade de dons e carismas, destacando que o Deus Criador criou cada um de nós com particularidades distintas, Luciano. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, em especial Dom Paulo e Dom Guilherme, que participaram deste Frente a Frente desta sexta-feira. Rede Vida, frente a frente, com a missão de comunicar.